Meu irmão, minha irmã, nós estamos celebrando nessas oitavas da Páscoa a presença do ressuscitado no meio de nós. Presta atenção, Jesus ressuscitado não é um fantasma. Nós não estamos celebrando uma ideia. A ressurreição é só uma ideia que acalma os corações. A ressurreição é algo que ninguém sabe. Sabe quando alguém diz assim para você: ninguém sabe o que acontece depois que morreu? Gente, nós somos cristãos, nós sabemos o que acontece depois da morte, porque nosso Senhor Jesus Cristo é a testemunha do que acontece. Ele morreu e ele disse: eu vou, mas voltarei e vos levarei junto comigo na casa do meu Pai. Então o que acontece depois da morte? Nós ressuscitamos para o juízo, uns para a graça da vida eterna e outros para a condenação eterna. Se você é cristão, você tem que entender isso, que a morte não é mais algo desconhecido. E para nós a presença do ressuscitado, a palavra do Senhor é o testemunho vivo de que Jesus não é um fantasma, que Jesus não é uma filosofia, que Jesus não é uma ideologia, que Jesus não é o conto do vigário, porque Ele estava lá, Ele fez muitos milagres. Ele disse há pouco tempo: Tomé, põe suas mãos aqui. Hoje Ele foi lá, fez até um churrasquinho de peixe. Meu Deus do céu, você já viu fantasma fazer churrasco? Não é, Jesus não é um fantasma, Jesus não é uma ideia. Ele é uma pessoa que o Pai tirou da morte, destruiu a morte e abriu as portas do paraíso para nós. É neste Senhor que nós cremos. Esta é a nossa fé. Você precisa tomar essa decisão. Eu falo sempre isso para os jovens. Algumas vezes nós professamos a fé que os nossos pais nos ensinaram. A gente era criança, a mãe falava: vai para a missa, aí você ia para a missa. A mãe falava: reza o terço. O pai falava: joelha aí, reza esse Pai Nosso. Você rezava. E depois, aquela fé, quando você era criança, que tua mãe dizia: isso está certo, teu pai dizia: faz aquilo, aquela fé era suficiente, porque você não tinha tantas questões interiores, tantas perguntas interiores. É que nem uma criança de 4 anos chega para a mãe e quer pôr o dedo na tomada, e o pai grita: não põe a mão na tomada, porque eu vou explicar para você sobre os íons e a condução de energia. Mas porque a criança de 4 anos não quer saber? Aquele não é suficiente para aquela criança de 4 anos. Não pode pôr o dedo ali, acabou, é suficiente. Mas quando aquela criança cresce, alguém tem que explicar o que é a energia, o que é a eletricidade, por que a tomada não pode pôr a mão, não pode enfiar o garfo. E ele vai crescendo, ele vai começando a compreender. E aí, quando ele já está um adolescente, ele já reclama que no quarto dele falta tomadas, porque ele vai criando consciência do que é aquilo. E cada fase da vida, a pessoa vai amadurecendo na inteligência, vai amadurecendo na maneira de lidar com as coisas do mundo. Meu Deus, nós precisamos amadurecer na fé, meus irmãos. Tem gente que continua com a fé que recebeu do pai e da mãe quando era criança, e por isso, alguns ainda muito fiéis a essa fé infantil, dizem: não, eu sempre fui católico, vou morrer católico, mas o que é a Santa Missa? Não sei, meu pai sempre foi, eu também vou. Quer dizer, muito fiel ao que se recebeu dos pais, mas não amadureceu. Então não sabe das razões da sua fé. Então tem uma fé que pode ser destruída. Tem uma fé que no momento da provação, da dificuldade, é infantil. Ela não tem razões, ela não tem onde se apoiar. E aí vem as ocasiões da vida, do mundo, as provações. E aquela pessoa, sem ter apoio, ela não paga o alto preço pela fé. Ou deixa-se levar pelas ondas do mundo, pelos ventos do momento. Mas um jovem que recebeu a fé dos pais, e depois vai amadurecendo nessa fé, chega um determinado momento que ele não pode mais professar a fé que recebeu dos pais. Ele precisa professar o seu próprio ato de fé. Então ele começa a ter compreensão, ele vai estudar, ele vai ler, ele vai entender por que ele acredita em Jesus. E então num determinado momento ele toma uma decisão sincera, única e pessoal, de dizer: Jesus Cristo é o Senhor da minha vida. E aquela decisão o faz posicionar-se diante do mundo,
diante das coisas. E aí as pessoas podem zombar, as pessoas podem não compreender, podem tirar sarro de você, e você está firme, seguro, você tem razões para a sua fé, ainda que os outros não compreendam, ainda que você seja levado diante do tribunal, seja perseguido, acusado, questionado, você em todos os instantes, por uma decisão sincera e livre, vai dizer: Jesus Cristo é o Senhor da minha vida. E se por causa desta minha decisão, hoje é preciso dar a minha vida, eu estou pronto, porque ninguém pode me roubar a vida, porque a vida verdadeira foi me dada por o único que pode me salvar. É uma fé professada, é uma fé inteligente, é uma fé adulta, é uma fé de quem já encontrou Jesus, um Senhor que está vivo, ressuscitado, que existe, que não é uma fantasia. Por isso era preciso que os discípulos, experimentando, tendo esse encontro com o Senhor, fizessem ainda esta experiência de se revestirem da fé. Pedro estava lá pescando, e em estar nu, por que tem esse pequeno detalhe no Evangelho, né, gente? Não é à toa, nada no Evangelho é à toa. Pedro estava lá na barca, a barca é a igreja, o mar onde se pesca é o mundo, os peixes são as grandes nações, os grandes homens. Pedro estava lá, ele estava nu, era preciso revestir-se da fé que havia recebido do ressuscitado. E por isso Jesus, que opera sempre da mesma maneira, quem conhece Jesus já sabe como Jesus trabalha. Jesus disse: moço, vocês têm alguma coisa para comer? Não pescamos nada. Então escuta a minha palavra, pode lançar essa rede, porque eu estou dizendo, vocês vão pescar. Na hora que Jesus falou aquele jeito, daquele jeito, Pedro logo pensou: eu conheço alguém que trabalha desse jeito, é o Senhor. Então eles jogaram a rede e pescaram muitos peixes. Pedro logo colocou a sua túnica e foi ao encontro do amado. Gente, aquele que estava sem fé na barca, revestiu-se da sua fé, os seus olhos abriram, e aquela pesca foi tão grande, que as redes não se rompiam, apesar de grandes peixes. As grandes nações, Pedro, ouvirão o anúncio de uma verdade: eu sou o Senhor ressuscitado, o Senhor que dá vida, eu sou a pedra angular rejeitada pelos homens. As grandes nações serão laçadas pelas redes, a quais eu coloco agora em tuas mãos, que eu entrego a barca da igreja. Os grandes pessoas, grandes homens, grandes povos ouvirão esta verdade: Jesus Cristo é o Senhor que salva. E farão isso, e quem fará isso são vocês, se vocês amadurecerem na fé. Não fica colocando a tua confiança, não fica achando que a sua vida está protegida porque você está trancado em casa. Não fica achando que a sua vida corre mais risco também porque você está tendo que trabalhar. Não fica achando que o remédio ou uma cura que vão encontrar vai salvar a tua vida. Não fique colocando tua confiança nas coisas, nas pessoas, porque senão você pode se decepcionar, você pode se frustrar. Não fique achando que o fato de você trabalhar, por isso nada vai faltar na tua vida. Não coloque as tuas esperanças nos homens. A palavra que um cristão precisa ter no coração e na boca é de que o meu Senhor e Salvador é nosso Senhor Jesus Cristo. A gente faz a nossa parte, mas a sincera confiança que a gente tem está nele, que venceu a morte e que se apresenta para nós. Jesus tem um jeito de trabalhar, e esse jeito se chama cruz. Jesus tem um jeito de trabalhar, e esse jeito se chama Evangelho. Então aprenda a palavra, abrace a tua cruz e confia, meu irmão, minha irmã. Se Ele é o Senhor da tua casa e da tua vida, nós passaremos também por todas essas tribulações, e no final receberemos as vestes brancas de nova vida, como assim o Senhor prometeu. Mas se na tua casa a fé ainda é infantil e Jesus não é o Senhor, você tem uma coisa para se preocupar. E essa preocupação com certeza deveria consumir mais as tuas forças e as tuas energias. Tudo pode ser mudado pela oração. Confia no ressuscitado. Salve Maria Santíssima. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.